você tem uma diminuição desse líquido sinovial, você tem uma diminuição na viscosidade dentro da articulação, por ele ser o responsável pela lubrificação e nutrição dessa articulação. E o hialuronato de sódio, que está presente nesse líquido sinovial, ele é responsável por essa lubrificação, por essa viscosidade aumentada. Então, essa viscosidade diminuída em processos inflamatórios, então vamos raciocinar aqui, você tem um processo inflamatório, tá? E ou degenerativo, tá? E ou degenerativo, tá bom? Então, se você tem uma inflamação com dor, deslocamento de disco sem redução, por exemplo, ou se você tem uma degeneração, que é um processo de perda de estrutura óssea na articulação temporomandibular, na cabeça da mandíbula, uma deterioração óssea, ou seja, você observa por meio de uma tomografia que essa cabeça da mandíbula está tendo processos de erosão, de desgastes, em atividade, ou seja, processo de degeneração em atividade. Então, quando você se depara com uma situação como essa, o que vai acontecer? A gente sabe que dentro da ATM, você tem aqui o disco articular, que é uma cartilagem, tá? E toda cartilagem, ela tem esse líquido sinovial que lubrifica ela, nutre ela e dá meios para que ela consiga interpor as duas estruturas ósseas para que esse movimento ocorra de forma cinética e com uma biomecânica favorável para que o paciente não tenha dor. Então, quando você tem uma diminuição desse líquido, o que vai acontecer? Essa cabeça da mandíbula começa a perder a capacidade de movimentação. E o paciente começa a ter alguma limitação na abertura de boca, na maioria das vezes. Ou os sons mais estridentes, sons de rangido, de areia associado à dor. Esse som de rangido, de areia, é aquele som de crepitação, aquele som de reco, 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 reco. Então, esse som está muito ligado a processos degenerativos dentro da ATM. A gente sabe que ao redor da estrutura óssea, ou seja, que recobre a superfície articular do osso temporal aqui dentro da fossa mandibular, você tem uma membrana que recobre essa superfície óssea que chama membrana sinovial. E tem uma outra, a mesma membrana, ela recobre também a cabeça da mandíbula e se chama membrana sinovial também. Essa membrana, ela produz o líquido sinovial. Então, ela que produz os sinoviócitos, que são as células que produzem, que sintetizam o líquido sinovial. Então, quando você diminuiu a concentração, a viscosidade desse líquido sinovial, essa membrana ela começa a sofrer alterações e ela começa a diminuir a produção desse líquido sinovial.